O principal assunto do dia é a suspensão da vacinação na maior cidade do país. São Paulo não está vacinando nem com primeira nem com segunda dose hoje, né? O motivo é a falta de vacinas. Pelo menos essa alegação das autoridades até o momento. Para entender melhor o que está acontecendo, nós convidamos aqui para o programa o secretário estadual de saúde, Jean Goristain. Secretário, bom dia, obrigado por atender a Rádio Bandeirantes mais uma vez. Por que não estamos vacinando hoje na cidade de São Paulo? Onde foi o problema? Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É sempre um prazer conversar com vocês. Todas as vezes que nós falamos do processo de vacinação, que é feito e executado por cada um dos municípios, nós dependemos da presença de vacinas. As vacinas que são dadas e programadas para que as cronologias possam ser sustentadas pelo Ministério da Saúde. Já na semana passada, nós tivemos alguns atrasos das vacinas prometidas e o quantitativo delas acabou também sendo reduzido. Imaginando uma cidade como a cidade de São Paulo, que já conseguiu vacinar toda a população entre 50 e 59 anos, que são mais de 1.300.000 pessoas, na sexta-feira, para se ter uma ideia, 180.000 doses da vacina foram aplicadas, no sábado 170.000 doses da vacina. É natural que, se esse quantitativo não estiver a contento, ocorre exatamente o que acabou acontecendo, de uma redução do número de disponibilidade de drogas, de doses, o que fez com que o município tivesse que parar nesse momento, recalibrar entre as suas unidades, trazendo doses daquelas unidades que ainda tinham em oferta para outras unidades que precisavam ter essas doses disponíveis. Além de tudo, o próprio Estado de São Paulo fez a distribuição no sábado de um quantitativo de doses para todo o Estado, para os 645 municípios, não foi diferente para o município de São Paulo. E hoje estaremos também distribuindo para todo o Estado, e São Paulo estará recebendo um quantitativo de 188.000 doses de vacina para dar continuidade ao programa estadual de imunização. Secretário, queria perguntar para o senhor o seguinte: ontem, desde cedo, já havia a informação de falta de vacina em postos de São Paulo. Nós noticiamos isso desde cedinho aqui na Rádio Bandeirantes. Ao longo do dia, esse problema foi aumentando e ficando mais abrangente, até que no fim da tarde, nós tínhamos já no levantamento da Rádio Bandeirantes quase 300 postos sem dose de vacina para aplicar. A minha pergunta é: o governo do estado não poderia ter feito algo para ajudar a cidade de São Paulo a evitar a interrupção, trazendo doses que eventualmente estejam não sendo aplicadas agora em outros municípios? É importante nós lembrarmos que todo esse operacional de execução do programa de imunização é feita pelo município. E é ele que acaba trazendo essas informações de quantitativos e disponibilidade dessas drogas, dessas doses que têm que estar disponíveis. A partir de então, o Estado ele tem como fazer o repositório como está sendo feito hoje, para todo o Estado e não somente para o município de São Paulo, para que possa haver a continuidade no programa vacinal com a retomada de outros grupos etários. Secretário, então, assim, aproveitando esse gancho, eu gostaria, por favor, que o senhor nos explicasse, para que a gente entendesse a mecânica. A gente sabe que tem uma distribuição por cidade de acordo com a população. População que está lá. Censo de 2010, diga-se de passagem, né? Como diz o Neto. Diga-se de passagem, censo de 2010, estamos em 2021. Mas, enfim, é o que temos. Vamos com isso. Aí o senhor pega lá, recebe. Recebi 1.000. E aí o governo do estado distribui pelas cidades do estado de acordo com a proporcionalidade de população, e imagino que talvez um ou outro critério, aqui precisa mais, aqui nesse instante dá para esperar um pouquinho. E daí? Vai para a prefeitura. A prefeitura, como o senhor falou, faz a distribuição. Mas ontem, por exemplo, o senhor recebeu algum recado do secretário de saúde ou Secretaria de Saúde da capital?
Tá faltando aqui, tem como vocês me ajudarem? Ou não? Vamos ter que parar? Como é que funciona na prática essa entrega até chegar no braço do cidadão, da cidadã? Todas as vezes que nós recebemos as doses que vêm do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, São Paulo, o estado de São Paulo, fica com um percentual desse quantitativo de 22,6%. Isso fica para o estado de São Paulo, para os 645 municípios distribuídos nos nossos departamentos regionais de saúde. Para se ter uma ideia, nós temos 17 departamentos regionais de saúde e eles distribuem para cada um dos municípios, exceto São Paulo, é distribuído diretamente pelo nosso centro de logística e distribuição, que fica aqui no município de Guarulhos. E a partir de então, existe todo um percentual baseado na população ou nas faixas etárias e que são distribuídas de forma a não termos problema. Para se ter uma ideia, vacinamos idosos, vacinamos saúde e educação, evoluímos para outras categorias como deficiências permanentes, pacientes com comorbidades, e nós não tivemos o problema que tivemos agora em relação às faixas etárias. A gente entende que o grupo etário era um grupo maior, mas nós entendemos que a procura das vacinas ela aconteceu de uma forma muito mais rápida do que nós víamos nos outros grupos. Era natural que tivéssemos uma procura no primeiro momento para aqueles grupos, sejam grupos temáticos ou grupos por faixa etária, e ao longo da semana essa procura ia acabar sendo acomodada com a chegada também de novas doses. E isso realmente não aconteceu, porque o quantitativo de doses veio a menor em relação àquilo que nós aguardávamos do Ministério. O outro aspecto que houveram atrasos na distribuição das doses de vacina também pelo Ministério e, como disse, um número bastante alto de pessoas que já procuraram nos primeiros dias para serem vacinados. Para você ter uma ideia, na sexta-feira foram 180 mil pessoas que foram vacinadas em São Paulo, no sábado, como disse, 170 mil pessoas. Secretário, mas a cidade de São Paulo, objetivamente, avisou ou não a Secretaria Estadual de Saúde que a vacina estava acabando aqui, que havia o risco de suspensão da vacinação como ocorreu? Isso foi comunicado à Secretaria de Saúde? Ao longo do dia, nós sabíamos de um problema no manejamento dessas vacinas, dessas doses de vacina. Passamos a estar atentos e fazendo as devidas orientações, porém, às 18 horas, nós fomos surpreendidos com a resposta de que haveria a paralisação da vacinação. Volto a dizer, se o município ele entendeu que o quantitativo de doses das vacinas já era comprometido, ele teria a autonomia de escalonar doses e não absolutamente evoluir com a mesma celeridade que tomou. Não que aquele grupo cronológico, etário, não recebesse neste período todo, mas teria tido de uma forma a acomodar de forma gradual, podendo sim dar continuidade ao processo de vacinação. A gente entende que parar a vacina gera não só uma frustração muito grande, porque existe uma expectativa natural, mas ao mesmo tempo isso compromete toda a credibilidade do processo vacinal. Quantas doses a menos São Paulo recebeu do que estava programado do Ministério da Saúde, secretário? Olha, para se ter uma ideia, vamos pegar um exemplo da vacina da Janssen. A vacina da Janssen, nós deveríamos ter recebido para o Programa Nacional de Imunização 3 milhões de doses já na semana passada. São Paulo ficaria com quase 700 mil doses da vacina. Estamos falando só da Janssen. O que aconteceu? Essa semana nós vamos receber hoje o Brasil recebe as vacinas da Janssen, São Paulo receberá amanhã um quantitativo, mas baseado no
1.500.000 doses e não mais em 3 milhões de doses. Isso acaba reduzindo em 50% esse quantitativo, portanto teremos 300.000 doses da vacina que serão distribuídas para todos os 645 municípios, incluindo a cidade de São Paulo, que tem um quantitativo maior. Agora, desses 645 municípios do estado, só a capital paulista interrompeu a vacinação? Existe alguma coisa diferente acontecendo na capital em relação ao resto do estado, na distribuição e na aplicação das doses da vacina contra a Covid? A primeira questão que deve ser entendida é que, em termos demográficos, de quantidade populacional, a Grande São Paulo e aí inclui o município de São Paulo, tem um numerário maior dessa população, são 12 milhões de pessoas, lembrando que acima de 50 anos nós temos aí quase 1.400.000 pessoas que estariam inseridas. Então isso se deve a uma questão operacional do município que deveria sim atentar ao numerário de doses e poder adaptar o seu esquema de vacinação para que não houvesse risco dessa suspensão ter ocorrido. Jornal da Bandeirantes, nós estamos conversando com o Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Agora, secretário, todo mundo amou na semana passada. Todo mundo. Que houve, inclusive, brincadeira do prefeito do Rio de Janeiro com o governador de São Paulo, com o governador do Maranhão, trocando tweets, tal, corrida pela vacina. Ótimo. É tudo que a gente quer, é vacina no braço, né? A Thaís ia tomar vacina amanhã, a minha mulher ia tomar vacina amanhã, todos nós ficamos na expectativa. Agora, muito sinceramente, quando a gente escuta o senhor dizer, olha, o governo federal nos prometeu, só deu um exemplo, vacina da Janssen, semana passada 3 milhões, chegaram hoje 1,5 milhão. Os governos do estado, as prefeituras, apesar de, repito, o entusiasmo ser ótimo e é o que a gente quer, não foram precipitados ao antecipar os calendários do jeito que fizeram? Olha, é importante deixar muito claro que dentro do nosso site do Governo do Estado de São Paulo, abaixo do cronograma de estimativas que foram definidas, tem de uma forma muito clara que o cronograma só ocorrerá pela disponibilidade de vacinas ofertadas pelo governo federal. Isso ficou muito claro, muito transparente. Isso tem uma lisura e uma ética de transparência. Isso sempre foi colocado assim. E nós temos por objetivo trazer, baseado nos informes do próprio Ministério, entender que podemos evoluir. Todos os estados evoluíram baseado no quantitativo que o Ministério estaria dispondo para cada um dos estados. E é por isso os programas estaduais foram estimulados a se prepararem para darem essa celeridade. Por outro lado, nós temos que dar uma posição para as pessoas para que elas possam ter previsibilidade, para que elas possam simplesmente falar, olha, eu vou tomar no final do mês, ou eu vou tomar no meio do mês. Então, hoje, a ansiedade das pessoas era quando que eu iria tomar. Então, ficou muito justo e claro que nós tínhamos por obrigação fazer uma cronologia, como disse, baseado nesses informes do próprio Ministério. Mas o governo do Estado de São Paulo tem um compromisso pelo governador João Dória de até dia 15 de setembro. E eu reitero essa afirmação como secretário de Estado da Saúde de São Paulo, que até dia 15 de setembro nós estaremos imunizando os brasileiros aqui do estado de São Paulo. Secretário Jean, hoje, desde o pulo do gato, eu tenho feito uma crítica aqui na programação da Rádio Bandeirantes a respeito da segunda dose. Se São Paulo bate no peito, que guarda a segunda dose, que faz diferente dos outros, que faz a lição de casa, por que a cidade de São Paulo interrompeu
a vacinação de segunda dose. O senhor, como secretário estadual de saúde, vê um erro nessa estratégia da prefeitura? Essas segundas doses, elas estão guardadas? Por que não estão sendo aplicadas? Até para dar um pouco mais de conforto para quem ainda não tomou a segunda dose. E tem uma campanha em curso aí para as pessoas irem se imunizar. Muita gente que tomou a primeira dose e não está indo tomar a segunda dose. Nós temos 303 mil pessoas que tomaram a primeira dose e não fizeram no seu tempo definido a segunda dose. E essas pessoas foram e estão sendo conclamadas para assim fazê-lo. O que existe um aguardo, ou seja, essas vacinas, essas doses são guardadas apenas para uma vacina, que é a vacina Coronavac. E por que isso? Porque o intervalo entre a primeira e a segunda dose é menor, são 28 dias, diferente do que acontece para a AstraZeneca Fiocruz e diferente do que acontece com a própria Pfizer, que nós temos aí 12 semanas, são 3 meses de intervalo entre a primeira e a segunda dose. Portanto, lembrando que todo o operacional do sistema de aplicação das doses e de chamamento da população com faseamentos a serem definidos pelos próprios locais são feitos pelas secretarias municipais da saúde. São elas que fazem esse operacional da vacinação e sempre foi assim para outras vacinas e assim o será também para a vacina. Mas não surpreende o governo do Estado? O governo do Estado não pode fazer um questionamento para a prefeitura? Aí o senhor vai fazer um questionamento nesse sentido? Por que não estão aplicando a segunda dose em São Paulo hoje? Veja bem, teoricamente a vacina deveria, e consta a informação de que a segunda dose está sendo ministrada. O que não está sendo ministrada é a primeira dose para... Não, secretário. Nos postos de saúde visitados pela reportagem da Rádio Bandeirantes hoje de manhã, não havia aplicação de nenhuma dose, nem da primeira nem da segunda. Mas se você for olhar em todos os jornais e informes, essa informação de que a primeira dose estaria apenas interrompida e que a segunda sim o faria. Acho que não, secretário. Tem até Pedro, o secretário Edson Aparecido, ele até conversou com a reportagem hoje. O operacional, eu reitero isso, é do município que tem autonomia de direcionar as doses como assim achar. Cabe ao Estado de São Paulo fazer a distribuição para todos os municípios baseado no princípio da proporcionalidade. E é assim que nós temos feito. Secretário, o senhor disse que foi surpreendido ontem às 18 horas, foi a palavra que o senhor usou, pela decisão da cidade de São Paulo de suspender hoje a vacinação. Caso esse alerta tivesse chegado mais cedo ontem para o governo do estado, haveria alguma coisa a ser feita para que a vacinação não fosse suspensa hoje em São Paulo? Sem dúvida, até porque nós teríamos tempo de ter rediscutido novas estratégias para que a gente pudesse elencar outras faixas etárias, não obrigatoriamente progredindo em tantas faixas etárias, tendo menos celeridade em alguns grupos para dar tempo de receber doses pelo próprio Ministério. Essa vacina da Janssen que está chegando, ela vai ser distribuída aqui em São Paulo, vai entrar na distribuição geral ou vai ter uma destinação específica, secretário? Não, ela vai ser distribuída pelo princípio democrático que o próprio SUS estabelece, ela vai sim ser distribuída para os 645 municípios. Lembrando que hoje estamos fazendo nova oferta de vacinas para os vários municípios e o município de São Paulo também recebe um total de 188 mil doses hoje. Volto a dizer, se nós tivéssemos esse informe, muito possivelmente nós teríamos antecipado de caráter excepcional para o município. Secretário Jean Gorenstein, secretário estadual da Saúde de São Paulo, conversou conosco, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, sobre essa questão do atraso da vacinação na cidade de São Paulo. Obrigado pela entrevista, um bom trabalho, até a próxima. Um grande abraço a todos vocês, é um prazer conversar com vocês. Um abraço. Rede Bandeirantes de Rádio.